Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que debate os principais assuntos do dia a dia, sempre com convidados muito especiais neste momento de pandemia, cada um na sua casa, mas sempre trazendo e levando o melhor conteúdo para você que acompanha a programação da Rede Alesp. Hoje nós vamos falar de alimentação durante o isolamento social. Para isso, eu recebo a nutricionista Roberta Carbonari Musi. Ela é nutricionista, claro, e também especialista em comportamento alimentar. Roberta, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, olha só, durante essa quarentena, esse período de isolamento social, muitas pessoas têm relatado, especialmente nas redes sociais, um certo exagero no volume do que se está comendo. E aí eu te pergunto, Roberta, nesse período aí de isolamento social, as pessoas estão comendo muito e comendo mal? Olha, Daniel, no momento em que nós temos o nosso paciente indo ao trabalho, as queixas são: me dê opções práticas, porque eu não consigo cozinhar, eu estou fora da minha casa, eu não tenho onde armazenar e, portanto, não tenho como comer da forma como gostaria ou da forma ideal, né? Alimentos in natura, feitos na hora, frescos. Agora, nesse momento, a questão é: eu estou em casa, minha geladeira está aqui e eu não consigo parar de comer. Então, realmente, tem existido, pela maior oferta, né, a maior disponibilidade de alimentos, alguns exageros. Né? O comer, ele não está muito regrado e não está inserido dentro de uma rotina que antes existia. Né? As pessoas não têm parado para fazer o horário do almoço, parado para fazer o horário do jantar, ou os lanches intermediários que eram costumeiros no trabalho. E muitas vezes esse almoço vem junto ao computador, enquanto trabalham, comem e, portanto, a partir daí passam a beliscar ao longo da tarde. Então, tem acontecido muito questionamento, né, pelo menos no meu consultório, nas minhas consultas, que agora são feitas online, mas a respeito do como parar de comer e como não comer o dia inteiro. E a Roberta, para quem não sabe, ela é uma nutricionista muito conhecida, tem milhares de seguidores nas redes sociais. Eu tenho plena certeza que talvez o volume de pessoas que acabam procurando você, Roberta, nas redes, o volume deve ter aumentado. Quais são os maiores questionamentos dessas pessoas quando elas te mandam essas perguntas pelas redes sociais? Bom, é muito comum, como nutricionista, a gente receber a pergunta que é a campeã: que alimento eu como para emagrecer? Ou, nesse momento, que alimento eu como para o meu sistema imunológico se fortalecer? E a alimentação, infelizmente e felizmente, né, ela não depende de um alimento único ou de uma fórmula milagrosa que pode funcionar de um dia para o outro. Tanto para emagrecer, que era uma busca intensa no consultório, quanto para fortalecer o sistema imunológico, nós dependemos de uma alimentação equilibrada. Então, as perguntas giram muito em torno de alimentos ou coisas rápidas e práticas que eu posso fazer para resolver o meu problema agora com relação à alimentação. Mas a alimentação não é um medicamento, né? E, portanto, ela age de forma preventiva. Então, existe toda uma construção de raciocínio junto ao paciente, junto às pessoas que me procuram, para que fique claro que a alimentação precisa ser constante, equilibrada, e na dose correta. Então, falar em dose correta, nesse período de isolamento social, pode gerar algum tipo de dúvida para as pessoas que, eventualmente, já incluíam na sua agenda os exercícios físicos, ou mesmo aquelas atividades do dia a dia que certamente faziam com que o corpo gastasse mais energia. A quarentena obriga a pessoa, pelo menos grande parte das pessoas, a ficar em casa. E aí eu pergunto para você, Roberta, que medida é essa em relação à alimentação que as pessoas devem tomar cuidado para não reproduzir exatamente os mesmos cardápios de antes do isolamento social? Que medida é essa? Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Daniel. A verdade é que
A quarentena e o isolamento social, as pessoas em casa, elas mudaram muito a rotina. E o maior impacto que eu percebo é justamente isso, né? A redução da atividade física, não apenas do exercício físico controlado ou acompanhado por um profissional, mas a atividade física de forma geral. As pessoas passam mais tempo sentadas, frente ao computador ou à televisão, e as pessoas têm dormido muito mal, em horários que não respeitam o ciclo circadiano. Nossas células têm também, né, esse ritmo circadiano ajustado com o ciclo circadiano, o anoitecer, o amanhecer. Então, alguns erros muito comuns têm acontecido. Não existe esse balanço entre quanto de atividade física, que não tem a ver só com exercício, eu tenho feito, versus o quanto eu tenho me comido, né? O simples fato de você, por exemplo, permanecer de pé por alguns períodos do dia aumenta consideravelmente o seu gasto energético. Então, o que eu tenho conversado muito com os meus pacientes, com as pessoas que me acompanham, é justamente tentar respeitar o horário do sono da rotina anterior. Então, se você acostumava se acordar cedo, né, se era de seu costume acordar num determinado horário, mantenha esse horário. Ou mude o mínimo possível esse horário, para que o seu corpo tenha a fome do hábito. E ele estava habituado a receber alimento em determinados momentos. Então, que este hábito seja mantido, até porque é muito mais fácil manter a regulação da fome fisiológica e da saciedade fisiológica quando você está dentro de uma rotina que já era rotineira, né, que já era de seu costume. E, além disso, evitar passar longos períodos sem caminhar, sem levantar, nem que seja dentro da própria casa. Tentar atividades como, por exemplo, pular a corda, alongar-se. Muitos pacientes têm reclamado bastante de dores nas costas, né? Até porque passam o tempo todo na mesma posição, ou passam o tempo todo muito mais tensos em frente ao computador, falando através de uma tela. Nem todos têm não se sentem muito à vontade com isso. Então, além da tensão do corpo, todas as outras questões que podem vir a longo prazo, né? E o que eu tenho indicado é que pelo menos pela manhã e ao final da noite, faça-se um exercício. Então, pela manhã, algo que consiga elevar um pouquinho o seu batimento cardíaco. Pular uma corda, quem tem esteira em casa, bicicleta, fazer meia hora de esteira, de bicicleta, de uma forma amena, né, porque não tem acompanhamento de um profissional, mas que à noite também faça um alongamento, esteja de pé, alongue-se, para que você possa evitar dois problemas: a baixa da atividade física e os problemas que podem vir pelo fato de você estar o tempo todo sentado na mesma posição. A alimentação, ela vai ser ajustada por esses sinais, né? E quando a gente tem a prática da atividade física, nós temos também o ajuste do nosso sistema serotonérgico e dopaminérgico, que controlam muito a nossa saciedade, nossa sensação de conforto, de prazer e, portanto, nos ajuda a ajustar, então, a quantidade de alimento ingerida. Além disso, utilizar-se de alimentos com densidade nutricional, usar a salada antes das principais refeições para que exista a plenitude gástrica de uma forma mais saudável. Evitar simplesmente pegar alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, porque são alimentos mais densos em calorias, porém com baixa densidade nutricional. E, portanto, é muito mais fácil você estar sujeito ao ganho de peso fazendo uso desses alimentos, juntamente com o cenário que nos encontramos de menor atividade física. Falou e disse informações importantes trazidas pela Roberta Carbonari Musi, nutricionista e também especialista em comportamento alimentar. Você bem mencionou, Roberta, a importância da introdução dos exercícios físicos como complemento desse processo de uma vida saudável durante a quarentena. Alimentação mais exercícios físicos, e você também bem mencionou que algumas pessoas não têm o hábito de se exercitar. Aquelas pessoas que acabaram se atentando para essa necessidade, a necessidade de fazer exercícios físicos. Eu tenho visto, inclusive eu quero até compartilhar com o nosso público, que a Roberta é casada com um dos maiores especialistas em atividade física do Brasil. Inclusive é um papa aí do fisiculturismo, todos os professores de academias fazem cursos com o esposo da Roberta, enfim, é algo que faz parte do seu dia a dia, né, Roberta? Aquelas pessoas que não têm o hábito de se exercitar, elas acabam muitas vezes vendo nas redes sociais, ou em alguns sites, ou mesmo programas disponibilizados por academias, programas gratuitos,
para que essas pessoas façam os exercícios em casa. Você entende que é uma boa recomendação partir para essas sugestões de especialistas? Ou você entende que nesse processo é melhor começar leve, fazendo um alongamento ou mesmo um exercício mais tranquilo, sem exigir demais do corpo e aguardar aí o retorno das atividades para aí sim buscar o auxílio e o apoio de um profissional? O que eu acredito, né, e o que nós estudamos e comentamos dentro da nossa clínica, nós temos uma clínica multiprofissional, então o Paulo, meu esposo, ele é médico, mas nós temos uma equipe de 30 profissionais de educação física que estão conosco, né, nessa clínica. E o que a gente tem recomendado aos pacientes ou a quem nos procura? Se você não está acostumado com a prática de atividade física, faça algo menos, que exija menos do seu corpo, da sua coordenação, exercícios mais fáceis, funcionais, né, para que você possa sim se exercitar, mas sem o risco de se machucar, porque pode acontecer, né, uma pessoa que não está acostumada a praticar atividade física, o ideal é que ela inicie essa prática na presença e com o auxílio de um profissional da área. Agora, se você estava acostumado a se exercitar, mesmo com o auxílio de um profissional, e já se sente seguro para permanecer com as atividades, faça. Muitos profissionais estão permanecendo em auxílio online, né? Eu mesma tenho a minha treinadora de yoga, ela me encontra toda semana online. E nós mantivemos todas as atividades que fazíamos normalmente sem a presença dela. Houve uma pequena adaptação, mas é possível continuar. E se você nesse momento entende que é preciso começar, porque sim, a atividade física ajuda no processo de fortalecimento da sua imunidade, faça com cautela, de preferência com auxílio, mesmo que à distância, e respeitando o seu corpo e o seu ritmo. A atividade física não é para te machucar ou para fazer doer, e sim para aumentar o seu nível de atividade, né? O seu processo de estar ativo nesse momento. É isso aí, muito legal, viu, Roberto? Importantes informações. Agora, me chama a atenção, né, durante a sua apresentação, com a informação de que você é especializado em comportamento alimentar. E nada mais adequado para esse momento do que falar com uma especialista em comportamento alimentar, sobretudo num momento como esse de pandemia, em que as pessoas estão muito preocupadas, algumas inclusive com traços de depressão, algumas buscam em um alimento quase como um remédio, né? Um item terapêutico. E transformar o alimento em um apoio, em uma bengala, em uma muleta, pode ser extremamente perigoso. Muitas pessoas acham que vão controlar a ansiedade comendo um pedacinho de chocolate, um doce, ou mesmo fugindo da dieta. O que você tem visto e que diagnóstico você faz desta situação em relação a distúrbios de ansiedade? Muito bom. A verdade é que todos nós, de certa forma, usamos o alimento para tentar regular emoções algumas vezes, né? O alimento está atrelado ao prazer e isso acontece de forma nata. É preciso comer para permanecer na Terra. E por isso o prazer está atrelado ao ato de comer. Como sinto prazer, portanto, quero comer de novo. O que tem acontecido, no entanto, é que como a ansiedade das pessoas e as incertezas aumentaram, essas emoções também afloraram, né, e estão intensificadas. O grande problema é quando isso passa a ser patológico. Eu só me acalmo quando como. E muitas vezes esse início de eu vou pegar só um chocolate, eu vou pegar só um doce, alimentos que realmente não têm nutrientes algum, nenhum nutriente, porém uma grande quantidade de açúcar de adição, de gordura saturada, esses alimentos, eles também chegam de uma forma diferente no seu cérebro, né? Mandando mensagens diferentes ao seu hipotálamo, que regula essa saciedade e essa fome. Podendo levar o seu sistema hedônico, que é esse sistema que sente este prazer, né, e que está atrelado à recompensa, a sobressair-se perante ao seu sistema fisiológico. Então, toda vez que você sente vontade e não fome, que são coisas diferentes, você começa a acessar esses alimentos e isso vira um ciclo. Cada vez que você faz, o seu sistema de recompensa pede mais. Então, da mesma forma que a ansiedade, caso você não cuide, pode te levar a um processo do comer desordenado,
Este comer desordenado com este tipo de alimento também, de certa forma, aciona mecanismos no seu cérebro que podem te levar a processos ainda mais ansiosos. Interessante. Agora, se de um lado a gente acaba fazendo algumas observações em relação às pessoas que estão confinadas e aí acabam comendo um pouco a mais, e aí você muito bem orienta para que as pessoas tomem todos os tipos de cuidado para evitar sobrepeso e mesmo prejuízo à própria saúde, tem um outro lado, né? Aquelas pessoas que talvez estejam acima do peso e se aproveitem dessa situação, dessa circunstância até, preocupadas com a situação, querendo melhorar o sistema imunológico e decidem fazer uma dieta, mudar a alimentação. É possível aproveitar também esse momento, Roberta, para dar uma guinada na alimentação e procurar se alimentar de maneira mais saudável? Eu digo que é muito possível e uma grande oportunidade, né? Porque nós, de certa forma, ganhamos algum tempo. Perdemos a parte do tempo que ficávamos dentro do carro, no trânsito, estamos em casa, temos como cozinhar, então é muito possível. O que eu peço e alerto, no entanto, é que não se inicie nenhuma dieta extremamente restritiva, né, de grandes restrições calóricas ou de nutrientes, porque nessa fase esse tipo de restrição tem realmente um impacto na própria imunidade. Então, dietas restritivas rebaixam o sistema imunológico. Então, não é o momento de uma dieta restritiva, mas é o momento de uma dieta qualitativa. É o momento de você melhorar a qualidade da sua dieta, escolhendo alimentos in natura, alimentos não processados, alimentos caseiros, alimentos de alta densidade nutricional, e vou explicar o que é isso porque falei bastante aqui na entrevista, né? Exemplo, 1 quilo de uma abobrinha, que é um carboidrato, que muita gente tem medo de carboidrato, né, Daniel? Então, 1 quilo de abobrinha tem 99 gramas de carboidrato. 100 gramas de uma bolachinha tem 90 gramas de carboidrato. Então, essa é a diferença. Quando a gente muda a qualidade do alimento, mantém a mesma quantidade, mas muda a qualidade do alimento, nós temos, como consequência, uma dieta muito mais equilibrada em densidade e em calorias. Nós não consumimos calorias vazias. Estando em casa e sem a possibilidade de ir todo dia ao mercado, porque não devem evitar sair ao máximo, que você faça uma boa compra de legumes, de frutas, de verduras e que a partir daí você faça uma alimentação menos inflamatória, que a gente chama. Uma alimentação com bastante fibra, com bastante alimento rico em casca, em vitaminas, em minerais e, consequentemente, esses alimentos terão menos calorias do que alimentos como saquinhos de bolachinhas e chocolates e salgadinhos que normalmente levam, né, os indivíduos a começarem o ganho de peso e a perderem o controle alimentar. E me diga uma coisa, Roberta, muitas pessoas apostam nas dietas que são ricas em proteínas, justificando que é uma maneira de estar bem alimentado sem necessariamente ganhar peso, porque sem fazer exercícios físicos, a ingestão de carboidrato ela não prejudicaria. E aí essas pessoas optam por uma dieta com muito mais proteína, ovos, carnes e por aí vai. Que avaliação você faz desse tipo de linha de dieta, que acaba privilegiando as proteínas em detrimento de outros alimentos? Olha só, Daniel, a questão da proteína ela é bastante importante, né? O sistema imunológico ele depende de uma dieta equilibrada em proteína, o que não significa uma dieta baseada em proteína. É esse o grande engano. Mesmo as dietas de baixo carboidrato, a quantidade de carboidrato muitas vezes ainda supera a quantidade de proteína animal. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tenta fazer por conta própria, por exemplo, uma dieta rica em proteína, com altos níveis de proteína, né, no valor energético total dessa dieta, muitas vezes o engano é utilizar-se de alimentos de carnes, né, de gordura, com gordura saturada. Então, carnes vermelhas ou carnes ricas em gordura, embutidos, e por essa razão, você tem então, nessa refeição, da mesma forma,
uma caloria elevada. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, por exemplo. 1 grama dessa gordura saturada presente nas carnes tem 9 quilocalorias, por exemplo. E a gordura saturada, ela é prejudicial para uma série de questões de saúde, né? Muito atrelada, por exemplo, a problemas cardiovasculares, que são hoje o grande grupo de risco, não é mesmo? No momento em que nos encontramos. Então, é muito arriscado simplesmente fazer a elevação da proteína ou colocar, pronto, agora eu vou fazer uma dieta e é muito simples, vou só comer proteína. Não é assim que funciona. Que tipo de proteína você vai comer? Existe proteína vegetal? Qual proteína animal você vai escolher? E ainda assim, você depende do carboidrato para uma série de processos. Eu brinco com os meus pacientes que querem tirar carboidrato, por exemplo, e fazer uma dieta de proteína, eu falo, olha, deixa eu te contar uma coisa. A gordura queima na chama de um carboidrato. Então a gente não pode tirar o carboidrato da dieta, de forma alguma. Importante alerta da Roberta Carbonari Musi, nutricionista especialista em comportamento alimentar. Agora, Roberta, também tem aquele lado lúdico, importante e que faz valer a pena fazer uma boa refeição, é ou não é? Os casais estão confinados em casa com seus filhos e não têm oportunidade de sair para um restaurante, enfim. Eu tenho visto muitas pessoas se dedicando à culinária, as pessoas se dedicando em preparar pratos, fotografar e postar nas redes sociais. Virou uma espécie de diversão na sexta, sábado à noite. Eu gostaria de perguntar para você, esse hábito você endossa, você estimula, acha uma boa? Afinal, acho que comer e cultuar aquele momento pode ser algo muito positivo, é ou não é? Perfeitamente. O fato de você estar comendo em companhia já muda a forma como você se alimenta e a forma como o seu corpo recebe aquele alimento. E nós tínhamos perdido muito disso, né? A correria do dia a dia fazia com que muitas vezes as mães não se sentassem à mesa junto aos filhos, os pais não estivessem presentes na hora do jantar, porque ainda não chegaram do trabalho, estão no trânsito. E nesse momento nós temos então essa riquíssima oportunidade de fazer uma refeição que nós chamamos de refeição com atenção plena e com afeto, que é uma refeição que muda demais a forma, até como o nosso corpo processa esse alimento e recebe esse alimento. Como eu falei no começo, o alimento, ele está sim e deve estar atrelado ao prazer. Mas é muito importante que o prazer não esteja também só no alimento, mas sim na forma como recebemos esse alimento. E o fato de estarmos sentados à mesa junto à família e prepararmos esse alimento junto à família é inclusive o estímulo das crianças, em receberem e cultuarem o fato de estarem na cozinha, prepararem seu próprio alimento, degustarem o seu próprio alimento com atenção, com calma, uma técnica que nós chamamos de mindful eating, que é justamente comer com atenção plena e sem julgamento ao alimento, apenas recebendo o prazer daquele momento junto à família e o prazer que aquele alimento pode proporcionar ao seu corpo. Nada mais saudável do que isso, Daniel. Com certeza. Inclusive, diante dessa sua resposta, queria saber que lições a gente pode tirar dessa situação que é complicadíssima, né? Assim, são notícias muito ruins todos os dias. O número de infectados não para de subir, cada dia mais mortos no Brasil e também ao redor do mundo. Enfim, todos nós estamos muito preocupados e a gente se esforça para que isso acabe o quanto antes. Mas que lições nós podemos tirar dessa situação no que tange a alimentação para os próximos anos? Olha, Daniel, é como você falou, né? Eu vejo a preocupação dos meus pacientes, dos que estão comigo, dos que estão me procurando agora por conta dessa situação. E eu acho que a grande lição é a importância, né? A importância da nossa saúde, a importância de estar saudável o tempo todo, a importância de olhar para o nosso corpo, a nossa saúde, como o bem mais precioso que nós temos. Porque nesse momento você pode ter tudo. Dinheiro, profissão, beleza. Se você não tiver saúde, ainda assim você não se sente seguro, você não se sente acolhido, você não se sente esperançoso. Então, eu gostaria muito, e te agradeço muito por me convidar para essa entrevista, porque eu gostaria muito que a alimentação ela fosse olhada e tida daqui para frente como o bem mais precioso, um dos, né? A atividade física, a família, o amor daqueles que estão conosco, mas a alimentação, ela é o combustível
da nossa saúde. Então nós precisamos parar mais tempo para olhar para essa alimentação. Não dá mais para falar, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de me alimentar, eu não tenho tempo de parar para almoçar. Um dia se viu não ter tempo de parar para fazer o que o seu corpo precisa para viver, para ter saúde. Então eu acho que é essa grande lição. Acho que, embora a gente esteja vivendo um momento muito difícil, né, muito triste para o país, para o mundo, nós também estamos reaprendendo coisas básicas que, por conta dessa correria e de acharmos que outras coisas são mais importantes, nós acabamos perdendo. O básico é muito importante, mais importante do que todo o resto. Importante reflexão da nutricionista Roberta Carbonari Musi. Roberta, para encerrar, eu sei que muitas pessoas procuram você pedindo uma dieta especial com vários objetivos. Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ficar mais forte, enfim. Se você puder compartilhar com o nosso público de uma maneira breve, tentando privilegiar todos, que tipo de refeição, que tipo de cardápio você julga ideal para as pessoas em um momento como quarentena? O que a pessoa deve comer no café da manhã, no almoço, num lanche da tarde e no jantar? Olha lá, vamos lá. Pergunta de 1 hora de consulta, hein? Vou tentar ser breve. Mas, basicamente, é 1 hora de consulta essa pergunta. Mas vamos lá. Basicamente, o que eu aconselho, né? Em termos qualitativos, em termos de saúde. Primeiramente, você começar o seu café tentando colocar os 3 principais macronutrientes ali naquele café da manhã, né? Então, um carboidrato de boa qualidade, uma proteína e uma gordura boa. Então, por exemplo, o café da manhã do brasileiro, muitas vezes eles acham que está completamente errado, mas um pão integral, uma fatia de queijo, um ovo mexido, é um bom café da manhã, nutritivo. Fazer um lanche no meio da manhã, caso você vá passar mais de 4 horas até o seu almoço, para que você não passe tanta fome até chegar ao almoço. Então, um lanche também com alimentos. Então, introduzir uma fruta. Na hora do almoço, você iniciar a sua refeição por um bowl, por um balde de saladas. Às vezes eu falo, olha, você come salada? A pessoa me responde, meio prato. São 2 grandes alfaces abertos no prato. E isso não é meio prato de salada. Então, tente colocar ao menos 5 folhas, ao menos 2 vegetais, um verde, um colorido, para que você tenha, as vitaminas colorem os alimentos. Então, coloque alimentos coloridos no seu prato. Escolha uma proteína com pouca gordura saturada, de preferência as carnes mais magras, brancas, ovos, ou ainda leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bicos, também são ricos em proteína, são uma boa fonte de proteína vegetal. O nosso arroz feijão não tem nada de errado nele, muito pelo contrário. Ele é uma refeição bastante nutritiva e importante para o nosso sistema imunológico, rico em proteínas importantes. A junção do arroz feijão fazem uma combinação importante para elevar os níveis proteicos da refeição. De sobremesa, ao invés de você escolher doces elaborados, escolha frutas, que também são doces, mas são ricas em fibra e vitaminas. Ao longo da tarde, não passe longos períodos sem se alimentar, porque senão à noite volta aquela vontade de comer e beliscar. Então, à tarde, se você não tiver nenhuma intolerância, você pode acessar, por exemplo, um iogurte, oleaginosas, frutas secas. E no jantar, da mesma forma, não ficar somente utilizando-se de lanches ou daquele aplicativo que basta batermos o dedo e recebermos a comida, mas também utilize o prato de salada, legumes no vapor, uma proteína aí no caso também leve, né, para a noite, porque a digestão da proteína é mais demorada. Eu acho que é uma forma da gente equilibrar de forma simples, né, e para todos que nos ouvem, a alimentação saudável, ela não é complicada, ela não é mirabolante. É o mais simples que você possa imaginar. E às vezes, quando eu falo isso para o paciente, ele fala, mas é só isso? Eu falo, é só isso, olha como é fácil. Né? Então, que todos vocês possam melhorar um pouquinho a alimentação nesse período que vocês estão em casa, conhecendo novos alimentos, novos vegetais, novos legumes, utilizando-se das frutas. Legal, entrevista incrível com a Roberta Carbonari Musi, nutricionista, especialista em comportamento alimentar. Roberta, agradeço demais a entrevista, muito obrigado pela gentileza, foi excepcional e volte mais vezes aqui à Rede Alesp. Será um prazer, Daniel.
Até a próxima, então. Uma delícia essa entrevista com vocês. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e até a próxima edição do programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.